Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live diária da leitura das Sagradas Escrituras. Nossa live de número 428, nosso 27º dia. Nós estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Convido vocês a abrirem suas Bíblias. Nós utilizamos a versão NVT. Nós faremos a leitura da Bíblia de maneira corrida. Convido você a acompanhar essa leitura, meditar nas Sagradas Escrituras. Para tanto, pedimos que o Espírito Santo nos ilumine e nos direcione para que o seu nome seja conhecido, proclamado e, acima de tudo, que a sua identidade se manifeste no meio dos seus filhos, aqueles que foram chamados e eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. É assim que eu oro e agradeço já, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma leitura nessa saga de ler a Bíblia todos os dias. Algo que deve ser habitual em todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 25, diz assim: Samuel morreu. E todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedade perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhe disse: Subam ao Carmelo e vão a Nabal. Envie saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor, à sua família e tudo que é seu. Disseram-me que é época de tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens, e eles lhe dirão isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder de seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhe Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Pensa que é. Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar um pão, minha água e a carne dos animais que bati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem, não se sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs a espada à cintura. E seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiam com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiro do deserto para saudar nosso senhor. Mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram com um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante e logo seguirei. Mas não contou a seu marido, Nabal, o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens, vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos do deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento
e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha. Meu senhor, por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenho certeza de que, tão certo como vive o senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o senhor que impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem com Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo. Que o senhor lhe conceda uma dinastia adoradora, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor. Seu Deus protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá uma consciência e tristeza e peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volta para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ele só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor feriu ele, e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-lo para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, e, como uma serva, lavar os seus pés e seus servos. Sem demora, Abigail montou um jumento, levando consigo 5 moços que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi, e assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Aionã, de Jezreel, e ambas foram suas esposas. Neste meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, ao homem de Galim, chamado Paute, filho de Laís. Alguns homens de Zif foram até Saul, em Gibeá, para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Áquila, em frente ao deserto de Gessimon. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi, no deserto de Zif. Acampou à beira da estrada, do lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gessimon, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi aos Itita, Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abissai. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul à noite e encontraram dormindo com a lança fincada no chão perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abissai disse a Davi: certamente, dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com só golpe da lança. Não precisarei de outro. Não mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá na velhice, ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas
Vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça, e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abissai saíram sem que ninguém os visse, nem acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado, até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner: acorde, Abner. Abner perguntou de volta: quem é você? Como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu o seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta, onde estão a lança e o jarro do rei, que estavam perto da cabeça dele. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, meu senhor, o rei. Por que meu senhor persegue seu servo? O que eu fiz? Qual é meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram de meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor. E disseram: para servir outros deuses, devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor. Porque o rei de Israel sai à procura de uma pulga, porque me persegue como uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volte para casa. Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está a sua lança, ó rei, respondeu Davi. Mande um de seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade. Eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é ungido do Senhor. Agora que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. Então Saul disse a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Capítulo 27. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Assim, Davi levou 600 homens e foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aques em Gate. Davi levou suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia Davi disse a Aques: se parecer bem a meu senhor, preferimos viver em uma das cidades do campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aques lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziclag, Davi e seus homens atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde muito tempo antigos viviam perto de Sur até a terra do Egito. Davi não deixou nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei, Aques tomava ovelhas, gado, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aques. E Davi respondia: o sul de Judá, a região dos Jeramelitas e dos Queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente, enquanto ele vivia entre os filisteus. Aques acreditava em Davi e pensava: a essa altura o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Capítulo 28. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aques disse a Davi: saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aques disse a Davi: colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Neste tempo Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médios e todos que consultavam espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul, reunido
reuniu todo o exército israelita e acampou em Giboá. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus conselheiros: procure uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que devo fazer. Seus conselheiros responderam: há uma média em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médios e todos os que consideravam espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor, para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: por que me consultar se o Senhor abandonou e se tornou-me seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse: meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei minha vida. Agora faça o que digo, deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que, por fim, ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros, e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite. Capítulo 29. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto seus governantes filisteus iam à frente de suas tropas de centenas e de milhares, Davi e seus homens marchavam na retaguarda com o rei Aques. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que esses hebreus fazem aqui? Aques respondeu: este é Davi, o servo do rei Saul de Israel. Já faz tempo que está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje não encontrei nele falta alguma. Mas os comandantes filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade, que o Senhor deu para ele, exigiram. Não pode ir à guerra conosco. Se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar como nosso adversário, existe maneira melhor dele se reconciliar com o Senhor do que entregando-lhe nossa cabeça? Não é este mesmo Davi a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Aques chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel. A meu ver, deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade. Volte para casa em paz. O que fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. O que o Senhor viu de errado em mim desde que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu senhor, o rei? Aques, porém, insistiu: para mim você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com seus homens assim que o dia clarear. Então Davi e seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu perseguiu em Jezreel.
Capítulo 30. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Negueb e atacado Ziclag. Tinha destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, se deram por conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Aionã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou força no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal, e Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? O Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque dos queretitas no Negueb, ao território de Judá e à terra de Caleb, e tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, e bebendo e festejando, por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando durante toda a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem o filho nem a filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, e seus companheiros o levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi havia alguns homens perversos que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada do despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam deste modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel, assim é até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos. Disse: eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades: Betel, Ramote, no Negueb, Jatir, Aroer, Sifimote, Estemoá, Racal, a cidade dos Jeramelitas e a cidade dos Queneus, Ormá, Boraçã, Atasse, Hebron e todos os outros lugares por onde Davi e seus homens haviam passado. Capítulo 31. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel. Os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte de Boá. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles: Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela.
Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezel e além do Jordão souberam que o exército israelitas havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Giboá. Cortaram a cabeça de Saul, removeram sua armadura, então anunciaram o ocorrido no templo de seus ídolos e o povo todo da terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de Betsa. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam que os filisteus haviam feito Saul, todos seus guerreiros mais valentes viajaram à noite toda para Betsa e baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde o queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Segundo Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Ziclag. No terceiro dia apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. De onde você vem? Perguntou Davi. O homem respondeu: escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Disse Davi. Conte-me como foi a batalha. Todo nosso exército fugiu do conflito, disse o homem. Muitos morreram e Saul e seu filho Jonas também estão mortos. Como você sabe que Saul e Jonas estão mortos? Perguntou Davi. O homem respondeu: aconteceu de eu chegar ao monte Giboá e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerra e cavaleiros se aproximavam dele. Quando ele se virou, me viu, gritou para que me aproximasse dele. Aqui estou, senhor. E eu lhe disse. Ele perguntou: quem é você? Eu respondi: sou Amalequita. Então ele me suplicou: venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida tomei sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá, para o meu senhor. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram a veste, lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Depois Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, um amalequita que vive em sua terra. Davi perguntou: como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e lhe perguntou e ordenou: mate-o. O soldado feriu uma amalequita com sua espada e o matou. Davi disse: você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas, ordenou que fossem ensinados ao povo de Judá. Ela é conhecida como o Cântico do Arco, está registrado no livro de Jasar. Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes, como caíram os valentes. Não conte essa notícia em Gate, não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo. Ó monte de Giboá, que não haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzam ofertas de cereais. Pois ali foram profanados os escudos de valentes. O escudo de Saul não será mais ungido com óleo. O arco de Jonatas não recuava, e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo de guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonas. Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele vestia como finos trajes vermelhos com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha. Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas, quanto eu o estimava. Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, estão mortos e despojados de suas armas. Capítulo 2. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar a alguma da cidade de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas 2 esposas, Aionã e Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, e também com os homens que o acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, o rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense por sua bondade. Eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto,
Peço que continuem a ser fortes e corajosos, e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Isbosete, filho de Saul, para Namaim. Ali proclamou Isbosete rei sobre Gileade, Zezel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom sua capital, e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Manaim para Gibeão. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeão, onde os 2 exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em 2 lados opostos da represa. Então Abner disse a Joabe: proponho que alguns de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada um do lado do outro. Todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar de Gibeão é conhecido como Eucate Azurim. Seguiu-se nesse dia uma violenta batalha, na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Azael, que era rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente seu encalço, sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou: é você, Azael? Sou eu mesmo, respondeu ele. Saia do meu encalço de sábio, enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas. Mas Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez Abner advertiu: pare de me perseguir, não quero matá-lo, como poder encarar seu irmão Joabe. Azael, porém, se recusou a dar meia volta, e Abner lhe cravou no estômago, na parte de trás da lança que saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão, e todos que passaram por ali pararam ao ver Azael caído e morto. Então Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte de Amon, perto de Giá, no caminho para o deserto de Gibeão. Os soldados de Abner da tribo de Benjamim se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe: será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joabe respondeu: só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado, pois se fosse preciso, nós teríamos perseguido a noite toda. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel, e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens recuaram pelo vale do Jordão, atravessaram o rio, marcharam na manhã inteira, e só pararam quando chegaram a Manaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltavam apenas 19 homens, além de Azael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e sepultaram no túmulo de seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Então, estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail e viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, o rei de Gessur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa de Aiá. Melhor tirar a capa dele. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai, Saul, e pela família e os amigos dele,
ao não entregar você e a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente, se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi, tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo e eu ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se quando vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Então Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido, Paute, filho de Laís. Paute a seguiu até Baorim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa. E ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhe disse: faz algum tempo que vocês querem declarar que Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar meu povo, Israel, das mãos dos filisteus e de todos seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: o que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou no estômago e matou para a vingança da morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes deste crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada, ou que tenha de mendigar o alimento. Assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas roupas e vistam pano de saco. Lamente a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral e todos insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovaram tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus oficiais: não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? Embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abissai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua esses homens maus por sua maldade. Capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo e todo Israel ficou sem reação. Depois de seus irmãos Baná e Recabe eram capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eram filhos de Rimon, membros da tribo de Benjamim, que viviam em Beerote. A cidade de Beerote
fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram para Gitai, onde vivem como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, Amon o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baná, filhos de Rimon, de Berote, foram à casa de Bozete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baná passaram por ela sem serem notados, e entraram na casa, onde encontraram Isbosete dormindo em sua cama. Eles o feriram e mataram, e depois cortaram sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo vale do Jordão. Chegando a Hebron, entregaram a cabeça de Isbosete a Davi. Veja, disseram o rei, aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje o Senhor concedeu ao rei a vingança sobre Saul e toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e Baná, filho de Rimon e Berote: o Senhor, que me tem livrado de todos os meus sofrimentos, é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e matei em Ziclag. Fiz a recompensa foi essa recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa, em sua própria cama? Não devo responsabilizá-lo pela morte dele, eliminado da face da terra? Então Davi ordenou a seus soldados que os matassem. Assim eles fizeram, cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto à represa em Hebron. Depois pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebron. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebron para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse: você será nosso pastor do meu povo Israel e será o líder de Israel. Então ali em Hebron o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E elas ungiram o rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e, ao todo, reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses em Jerusalém. Reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui. Até os cegos aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamado de cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados: odeie esses jebuseus, cegos e aleijados. Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado: os cegos e aleijados não entrarão na casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e chamou de cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira e cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor havia confirmado como rei de Israel, exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. Depois de mudar de Hebron para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposa e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibari, Elisua, Nafeg, Jafia, Elissama, Eliada, Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim, e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio de meus inimigos, como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez Davi consultou o Senhor: não os ataque pela frente. Respondeu o Senhor: em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque
e ataca-os perto dos cálamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou, derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. O Adão disse que acabou. Acabamos então nosso capítulo de número 5. Amanhã nós leremos a partir do capítulo de número 6. Amanhã será que dia 28. Amanhã é dia 28. A live de número 429. Amanhã é dia 28 do 1 do 26. Nossa live de número 28. A partir do capítulo 6. Então hoje nós lemos do 25 ao 6 de 2 Samuel. Muito interessante, muito bom. Eu gosto demais desses livros, 1 e 2 Samuel. Lembrando que 1 Samuel vai retratar justamente o reinado de Saul. Agora nós vamos ver o reinado de Davi. Leia com bastante atenção, procurem depois ler, fazer algumas anotações, e isso fará com que vocês pelo menos tenham cada vez mais familiaridade com a palavra de Deus. Lembrando que hoje, às 20 horas, nós cultuaremos o Senhor, ali na Avenida dos Bandeirantes, 1440, ou entrada também pela Rua Breja Alegre, 138, fica na Vila Olímpia. Convido vocês a estarem conosco, cultuando o Senhor. É importante demais vivermos a unidade da igreja. Lembre-se que conhecer a palavra nos remeterá naturalmente a vivermos igreja. Viver igreja vai muito além de frequentar um templo. É necessário intimidade, é necessário vida na vida. Então convido vocês a estarem conosco. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Aconselho vocês a convidarem mais pessoas a estarem aqui. Mais pessoas precisam e necessitam conhecer a palavra de Deus. Galego é muito difícil e vai continuar sendo difícil, não é fácil. Nossa carne não deseja ler as Sagradas Escrituras, é uma luta, por vezes nós ficamos dispersos, por vezes a leitura pode se tornar meramente um ritual, nós poderemos seguir apenas de maneira meio que automática. Isso vai acontecer em algum momento, mas a questão é, assim como você também se alimenta de maneira automática, simplesmente pela questão de se alimentar, sabendo que isso vai fortalecer seu corpo. Leia a palavra, pois isso fortalece seu espírito e direciona sua vida para que glorifique o nome de Deus. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração. Fico muito feliz de ver muitas pessoas que congregam lá no na confronto aqui. Isso mostra o empenho de vocês, a dedicação e o zelo e, acima de tudo, o Espírito Santo de Deus, que os direciona a conhecer a palavra de Deus. Mônica, Rodrigo, Lu, Éder, Marcelo, essas pessoas estão firmes, resistindo e abdicando de algumas coisas. Tem a Elaine, que também sempre está aqui, mas ela já deve ter saído. A questão é fazer isso de maneira constante, que vocês possam se manter constante. Ore ao Senhor para que Ele os capacite e tenho certeza que o nome do Senhor será louvado e engrandecido. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Todos os outros que estão aqui também se sintam abraçados. Deli, Bruna, Eliane, Gandhi, Valdomiro, Silva, que sempre estão aí. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Perfeito? Um beijo no coração. Até amanhã, 5h59, se Deus assim permitir. Fui, tamo junto.